performance. Olá pessoal, eu sou Lucas Abdala, estou aqui hoje para falar sobre poder e alta performance. Esse assunto de hoje ele foi inspirado no livro do Paulo Vieira. Eu fiz um curso para ministrantes também, então eu me inspirei em vários princípios que eu utilizo, já utilizei e continuo utilizando na minha vida. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês hoje tudo que eu aprendi, tudo que foi realmente importante para mim, que faz diferença, e o que realmente funciona. Então, estou aqui no Instagram ao vivo, no YouTube ao vivo também, e o vídeo principal. Olá, pessoal do Instagram. Esperar as pessoas entrarem, esperar um pouquinho. Então, gente, tudo nessa vida é resultado. São os resultados das nossas ações, do que a gente viveu, do que a gente vem fazendo. Eu sempre digo que nada vem de graça. Tudo é uma continuação de algo que a gente plantou no passado. Seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, a princípio, não existe sorte. Quando as pessoas falam para mim, Lucas, você tem sorte, teve sorte, ou falam de outras pessoas, essa pessoa teve sorte na vida, isso é ótimo, claro, temos muita sorte, sim. E a sorte, eu acredito que ela está para todo mundo. O sol, ele brilha para todas as pessoas, para qualquer pessoa. E a sorte, ela é plantada. Somos nós que criamos a nossa sorte, ela não vem por acaso. Nada vem de graça. Nada vai cair do céu ali sem você fazer nada para estar merecendo isso. Então, as pessoas que têm sorte, elas fizeram algo para estar colhendo. Normalmente, as pessoas elas só olham os resultados que aquela pessoa teve e não o que ela fez para chegar até ali. As pessoas olham normalmente a ponta do iceberg. Quando a pessoa já está ali, aqueles 10%, 5%, e não olham tudo que está atrás, tudo que a pessoa percorreu, tudo que ela enfrentou. E nada é por acaso, gente, nada é por acaso. Então, em primeiro lugar, eu começo esse vídeo com o assunto da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade nada mais é do que você assumir o controle da sua vida, assumir a responsabilidade por todos os erros, acertos, por todos os seus resultados, por mais que você não esteja gostando dos seus resultados hoje, nada mais é do que você plantou. O que você colhe hoje é o que você plantou no passado. É o que você, são os pensamentos, os seus sentimentos, são as amizades, as pessoas, tudo que você profetizou, tudo que você falou, tudo que você fez e tudo que você não fez, reflete exatamente onde você está hoje, nesse momento. Nem mais, nem menos. E sim, exatamente o que você deu por isso, deu em troca. É a lei do dar e receber, é a lei do semelhante atrai semelhante. Não tem como você plantar maçã e colher pera. Isso não existe. Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Se você plantar pera, você vai colher pera. Então, quando você assume a responsabilidade pela sua vida, assume os erros, os acertos, aceita sem julgamento, simplesmente aceita e decide assumir as rédeas da sua vida, assumir as rédeas da situação, você consegue realmente assumir o poder e o controle do seu futuro. Quando você assume a responsabilidade, quando você diz, não, realmente, se eu estou aqui, é porque eu plantei, eu fiz isso, ou deixei de fazer isso ou aquilo, por isso eu estou aqui colhendo esses frutos. Não busquei conhecimento ou negligenciei alguma área da vida. Então, não existem fracassos nem vitórias, na verdade. E sim resultados. A única coisa que existe são resultados. Aquelas pessoas, por exemplo, que só reclamam o tempo inteiro, as pessoas mais negativas, e muitas vezes a pessoa nem percebe que é negativa,
mas a pessoa ela é altamente negativa. Então, o que ela está colhendo? O que ela está profetizando, o que ela está jogando para o universo, o que ela está falando. As nossas palavras, eu vou falar mais adiante, têm um poder gigantesco. Então, você precisa assumir a responsabilidade sobre o que sai da sua boca, sobre o que você está falando. Não deixar as coisas simplesmente saírem sem pensar. E até coisas de brincadeira, elas se tornam verdades para o nosso subconsciente. Tudo o que você fala, seja sério, seja brincadeira, seja uma história, tudo o que você está jogando para o universo, o que você está falando para as pessoas, vai retornar para você. É uma ordem para o subconsciente. O subconsciente não sabe se você está brincando ou não. Ele aceita como verdade e ele reproduz exatamente o que você está colocando ali. Então, eu ia colocar essa história um pouco mais para frente, na parte das palavras, mas eu acho oportuno falar agora sobre essa história, que para vocês verem como que funciona realmente esse poder das palavras. É algo que eu realmente vi, eu testemunhei a trajetória dessa pessoa, antes, durante e depois, e eu sei como ela está hoje, porque é uma pessoa muito próxima, uma pessoa da minha família, que eu acompanhei. E quando eu era criança, muitos anos atrás, eu percebi que ela sempre falava sobre dificuldade financeira o tempo inteiro. O tempo inteiro falando de dívida, que estava isso, que estava aquilo, o tempo todo falando sobre escassez financeira. Não parava de falar. E era isso que ela vivia completamente, sempre pedindo dinheiro emprestado para minha mãe, para os meus pais, sempre ali realmente na pindaíba, com dívidas crescentes. E era uma pessoa que aparentemente era uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito alegre, sorridente, engraçada, uma pessoa que você ria demais de tudo que ela falava. Só que depois eu fui percebendo que as histórias, as piadas que ela contava, na verdade, eram sobre desgraças da própria vida. Infortúnios que ela vivia, ela transformava em piada e contava para as pessoas. Aí todo mundo ria, todo mundo achava engraçado. Tinha coisas que só aconteciam com ela e com mais ninguém. Só com ela aconteciam aquelas coisas. Ela era um para-raio de coisas assim imprevisíveis, vamos dizer. Então o tempo foi passando, eu sempre realmente tive uma sensibilidade maior, eu já percebia o que as pessoas falavam, já percebia o poder das palavras e sempre fui observador. Às vezes eu digo que eu sou coach desde criança. Eu sempre reparei sobre essas coisas, sobre o poder da mente, sobre a lei da atração, sobre tudo que a gente materializa nessa vida. E isso não é brincadeira, a gente materializa o tempo inteiro o que a gente fala. Nós temos um poder gigantesco. As pessoas negligenciam isso. Elas entregam o seu poder para as outras pessoas, para o governo, para tudo quanto é lugar, e não assumem o seu poder, para não assumir a responsabilidade. Por isso que as coisas não dão certo e as pessoas reclamam. Então nós temos um poder gigantesco. E, a olho nu, eu via isso acontecendo. Então, quanto mais ela falava de si mesma, eu achava estranho, eu ria também, mas achava estranho. Ok. Mais pra frente, quando eu comecei a estudar, ler os livros, eu sempre, naturalmente, fui uma pessoa mais positiva, otimista, sempre acreditei no poder. Isso naturalmente, desde a minha adolescência, desde que eu me lembro por gente. Até, só fazendo um parêntese, algo que eu lembro que foi muito forte, muito marcante para mim, terceira série do Marista, acho que eu tinha 10 anos, isso. Algo positivo, tá? Tinha uma pessoa que estava apresentando lá na frente, e ele falou, professora, falando para todo mundo, né? Ele ia apresentar uma banda, alguma coisa assim, nunca esqueci, foi muito forte pro lado bom. Ele, eu só espero que nada dê errado nessa apresentação. E a professora, ela corrigiu. Olha, Luiz, fala o seguinte, nunca esqueci. Você nunca fala que nada dê errado. Por quê? Porque você está programando o seu cérebro para dar o quê? Errado. Você já está dizendo, tomara que não dê errado.
O nosso cérebro, ele não escuta a palavra não. O não existe. Então, o que vai entrando na mente? Errado, errado, vai dar errado, vai dar errado. Quem aí tá caindo fichas? Tá lembrando de alguém? Então, ela disse o seguinte. Você fala o seguinte: eu quero que tudo dê certo. Eu quero que tudo dê certo, tudo vai dar certo. Olha a diferença. É a mesma coisa, só que de forma diferente e positiva. E tudo que você fala, você pode falar de uma maneira positiva, de uma maneira realmente que vai engrandecer. Uma maneira que realmente vai atrair as coisas positivas para a sua vida. Então, a partir daquele dia, fiz assim na minha mente, eu nunca esqueci. Então, comecei a me treinar para sempre falar de forma positiva. Eu tô aqui hoje para falar para você que dá certo, funciona. Não é motivação barata, não é aquelas coisas de só fala e não é real, não vive. Eu vivo, provo para você várias vezes o poder que eu utilizei para mim mesmo, para minha vida, que deu muito certo. Já vi muitas pessoas, que é o caso dessa pessoa, dessa história que eu vou falar aqui para vocês. E se você abaixar o vitimismo um pouco, você vai começar a perceber que é você mesmo que está criando a sua realidade. Porque, de acordo com as suas palavras, é o que você está vivendo. Lucas, mas eu só estou falando a realidade, eu só estou falando o que eu estou vivendo. Sim, e você vai continuar criando cada vez mais disso, se você não assumir a responsabilidade e assumir que você mesmo cria a sua realidade. Você não está num destino que já está certo a vida inteira. Não. Nós estamos criando o tempo inteiro, 24 horas por dia. Nós estamos criando, não existe nada fixo. O nosso futuro, ele tem infinitas possibilidades. Infinitas. Então, nunca acredite numa profecia, nunca aceite algo que te falaram há anos atrás e você acreditou. Você pode simplesmente quebrar e estar transformando, direcionando o seu foco exatamente para o que você quer viver. Então, voltando àquela história, essa pessoa ela só se amaldiçoava o tempo inteiro sem perceber, ninguém percebia, porque é comum as pessoas falarem dos próprios problemas o tempo inteiro, fazer piadas dos próprios problemas, sem perceber, falar palavrão. O pessoal do Rio de Janeiro gosta de falar muito palavrão, né? O carioca já tem uma... Gosto demais dos cariocas, nada contra, gosto muito. São pessoas que eu gosto demais, pessoas simpáticas, eu gosto da energia. Mas eu percebi que são pessoas que gostam de falar muito palavrão. Isso dá cultura, naturalmente, sai naturalmente. E a pessoa não percebe que isso está reproduzindo alguma coisa na vida dela, está voltando essa energia. As palavras, elas são energia pura, são vibração pura. Então, quando a gente amaldiçoa, quando a gente faz alguma coisa de forma negativa, pode ficar tranquilo que você está criando aquilo na sua vida, você está criando essa vibração. E se você vivenciar algo nessa vibração, foi você mesmo que criou. Então não existe o diabo, não existe maldição, não existe olho gordo, inveja de não sei quem que pega. Isso não existe. É você mesmo que está criando. Eu já vou falar sobre isso também, sobre a inveja e o olho gordo, que as pessoas me perguntam às vezes. Eu vou falar sobre isso, é algo bem interessante. Então, voltando para essa história, uma pessoa altamente positiva, que você tinha certeza que é uma pessoa positiva, autoastral, porém, se amaldiçoando o tempo inteiro e profetizando o tempo inteiro sem perceber, e ninguém percebia, ninguém percebeu, só eu percebi isso. Então, ao longo dos meus estudos, que eu já comecei muito cedo, tive os resultados muito cedo, quem viu a minha história, quem viu uma parte, comecei a falar um pouco de como eu comecei, um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu fiz. Desde a partir dos 19 anos, comecei a abrir um pouco, tá só no início. Então, eu já vinha estudando sobre o nosso poder há bastante tempo. Isso já é algo natural meu, algo que eu sempre gostei muito. Estudar sobre desenvolvimento humano, a mente, nosso poder. Sempre acreditei na energia. Os meus amigos, quem é próximo a mim sabe disso. Então, ao longo dos meus estudos, eu percebi que ela estava realmente
se colocando no fundo do poço cada vez mais e não conseguia sair de forma alguma. Aí eu parei ela um dia, olha, você já percebeu o que tem saído da sua boca, o que você tem falado a vida inteira? Desde que eu me entendo por gente, você só fala de dificuldade, só fala de coisa ruim, só fala de desgraça, disfarçada de coisa boa, sem perceber. E olha o que você está colhendo. E realmente estava colhendo só exatamente aquilo, só coisas desagradáveis. Principalmente na área financeira, que é algo muito delicado para grande parte das pessoas. Tem pessoas que simplesmente repelem o dinheiro, não conseguem atrair. E quando atraem, dá uma maneira de perder tudo. E vira uma bola de neve, não consegue reter. Isso é uma crença limitante da cultura brasileira. Os brasileiros realmente, eles têm uma cultura ainda negativa em relação ao dinheiro. Isso mantém muitas pessoas em dificuldade, em dívida, com medo de ter dinheiro, simplesmente afastando o dinheiro. O dinheiro é algo que todo mundo quer. Eu acabei de participar de um curso financeiro, o Criação de Riqueza com Paulo Vieira, um dos vários cursos que eu já fiz nessa área de prosperidade financeira. Já li muitos livros a respeito disso. Então, isso estuda muito as crenças enraizadas que simplesmente repelem o que a pessoa quer. A pessoa está desesperada querendo dinheiro, todo mundo precisa, é essencial, é algo fantástico, mas as crenças dela simplesmente repelem. Ou quando a pessoa ela consegue atrair, ela dá um jeito de perder tudo. Inclusive, eu já presenciei pessoas que já ganharam muito dinheiro, principalmente nessa área de corretor de imóveis, já ganharam 300 mil em um lançamento, por exemplo. E gastar tudo, já vi isso mais de uma vez, e hoje não tem nada, ou vive em dificuldade, infelizmente isso acontece, por causa do termostato financeiro dela, da mente dela, gente. Está tudo na nossa mente, no subconsciente, nas nossas crenças. Crenças é o que a gente acredita, e a gente fortalece as nossas crenças de acordo com as nossas palavras, sentimentos, pensamentos. Então a gente vai fortalecendo. E as nossas ações. Existe uma matriz de formação de crenças que simplesmente vão perpetuando um comportamento, vai enraizando de uma forma cada vez mais forte. As crenças, elas são autorrealizáveis. Tudo que você acredita, você sempre estará certo. E você sempre vai viver o que você acredita. Lembra quando que eu falei no início? Ah, mas eu só estou falando a realidade. Eu só estou falando o que eu vivo. Sim, e quanto mais você vai falar, quanto mais você falar, mais você vai continuar vivendo isso. E você não vai sair desse looping, dessa coisa constante, dessa autossabotagem constante. Se você não mudar a sua comunicação, as suas palavras, o que você está fazendo, o que você está jogando para o universo, a energia que você está jogando. Então, se você não é uma pessoa, se você é uma pessoa irresponsável com a sua própria vida, você não vai agir da maneira correta, você vai continuar achando que é isso mesmo, não vai assumir o seu poder. Então, voltando para essa história, eu conversei com ela, olha, você está se colocando direto para o fundo do poço, sem escala, com essas suas palavras. Você já percebeu o tanto que você fala de coisa negativa, principalmente relacionada a dinheiro, desde que eu entendo por gente, e você só vem se afundando cada vez mais em dívida, em dificuldade, e não consegue sair dali, e não consegue atrair nada. Por quê? Você consegue perceber? Aí as fichas começaram a cair, eu fui bem duro. Tem momentos que nós precisamos ser bem duros com as pessoas, para que elas possam entender aquilo, cair a ficha, cair, jogar na real, para a pessoa prestar atenção. Porque se a gente for o tempo todo muito doce com as pessoas, elas muitas vezes não entendem a gravidade do que elas estão causando. Principalmente quando é algo importante, assim, algo desse gênero. Então ela começou a ver, mas eu só as historinhas. Existem as historinhas que nós contamos para não sairmos do padrão. Mas eu só falo a realidade, eu só falo o que eu estou vivendo. Eu sim, mas você está o tempo todo se amaldiçoando. As suas histórias, as suas piadas, que todo mundo ri,
na verdade, são altamente negativas. Você só fala desgraça de si mesmo. Então, como é que você quer ter uma vida feliz, abundante, dessa forma? Não tem como. Porque quando você fala, você está dizendo para o outro, está multiplicando energia. Quanto mais pessoas estão te escutando, essa energia ela é multiplicada, amplificada, vai para o universo, volta, entra na mesma frequência, na mesma vibração de coisas que estão nessa mesma frequência. As suas células todas estão escutando. As nossas células são seres vivos, independentes, com consciência. Tudo é interligado, tudo é energia. Ou seja, você está criando cada vez mais do mesmo. Quando a gente verbaliza algo, estamos criando mais do mesmo. As palavras têm muito poder. Elas têm o poder de criar vida ou morte. Literalmente. A Bíblia, que é um livro de sabedoria, tem várias passagens falando sobre o poder das palavras, sobre o poder da língua. O tanto que é criador ou destruidor. E só para a gente citar a mais famosa, é aquela quando Deus criou o universo. No início, era tudo trevas, e teve o verbo, haja luz e houve luz. Então, o início de tudo foi o quê? Palavras. Foi o poder das palavras, a vibração das palavras sendo jogados no éter. Nessa energia primordial, inicial, antes da matéria. E nisso tudo foi criado. E nós temos o poder, o mesmo poder de criação. Jesus Cristo, quando ele veio, ele falou, e vocês farão obras iguais ou maiores do que a mim. O que ele estava querendo dizer? Que nós somos deuses também. Nós temos o poder de realizar, de criar ou de destruir. E tudo começa pelas nossas palavras. Porque quando a gente fala, a gente pensou antes. Tudo começa primeiro na mente, nos pensamentos. Criou o pensamento. Você sente aquilo. E depois você fala. Você fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, até chegar nas palavras, você pensou, visualizou, sentiu, aí você jogou no universo. Se você fala para as pessoas, você está multiplicando aquilo. E é exatamente isso que você vai estar vivendo na sua vida. Então, como essa pessoa, que eu estava falando para vocês da história, ela estava muito condicionada, muito treinada a estar o tempo inteiro aquela coisa muito negativa, não foi fácil. É claro que não é fácil. Uma pessoa que nunca foi para academia, quando ela vai começar a malhar, não é difícil pra caramba? Uma pessoa que nunca fez dieta, quando ela vai começar uma dieta, não é difícil pra caramba? É a mesma coisa. É um treino. Dificilmente alguém muda da noite pro dia. É um treino constante, é a vigilância, é realmente estar querendo mudar de vida, é realmente querer algo maior, é perceber, despertar, perceber que a vida é muito mais do que isso, pode ser muito melhor. Então você toma uma decisão, peraí, alguma coisa está errada, isso não está legal, deixa eu mudar. Então tudo começa com uma decisão de mudar, de fazer algo diferente, de sair daquele vitimismo, de sair daquela frequência negativa. Então no início, ela foi uma primeira pessoa de coach sem eu ser coach antes. Conversando com ela, olha, se você não consegue falar coisas positivas, então para de falar coisas negativas. Eu sei que tem muita gente assim, tá? Eu sei que tem muita gente assim na vida real. Que não consegue, porque está muito viciada nesses hábitos, está muito viciada nesses sentimentos, nessa química. A gente produz uma química no nosso corpo o tempo inteiro com as emoções. Então isso é uma dependência química, como drogas. Então, o vício em ser negativo é o mesmo vício de uma droga, de um usuário de drogas. Produz os neurotransmissores, produz os hormônios no corpo, é colocado no sangue os hormônios condizentes com as emoções, e o corpo ele vicia naquilo, ele vicia na tensão, ele vicia na raiva,
ele vicia todos os sentimentos destrutivos que você imaginar, o corpo, ele vicia, se torna realmente mais do que um hábito, se torna uma dependência química. E para sair disso, é necessário decisão, treino, esforço e agir da maneira certa, que é colocar uma nova química no corpo. Então eu falava para ela, olha, fala coisa positiva, você é rica, você é rica. Quem me conhece sabe, gosto de brincar assim. Quando alguém fala alguma coisa para mim, eu já brinco, você é rica, você é rico. Já brinco assim para quebrar o padrão e gerar algo positivo para aquela pessoa. Então eu quis muito ajudar ela, ajudei. Ela foi mudando aos poucos. Quando ela começava a agir da mesma forma, eu já falava aquilo, falava ao contrário. É fácil. Quando ela falava, é difícil. Aí eu falava, é fácil, é fácil, é fácil. Sempre ao contrário. Aí ela repetia, entendeu? Então, assim foi uma das formas que eu consegui ajudá-la a estar desbloqueando essa forma, esse hábito o tempo todo e profetizando na vida das pessoas, profetizando na vida dela. Você é rica, você falando muitos elogios, você é vencedora, você consegue. Gente, isso funciona. Quando você profetiza na vida de alguém, você está mandando uma energia muito positiva para essa pessoa. E ao mesmo tempo você também recebe essa energia. Você está fazendo muito mais bem para si mesmo do que para o outro. Porque quando você fala para o outro, você também está falando para você. E tudo que vai, volta. Tudo. Absolutamente tudo que vai, volta. Não tem como enganar o universo. Não tem como, não, vou fazer isso aqui, ninguém vai ver. Só eu vou colocar ali embaixo do tapete e ninguém vai ver. Sabe de nada, inocente. Volta. Bom ou ruim, volta. Ah, eu vou fazer algo bom, mas ninguém vai ver. Então não vou fazer. Não se preocupe com isso. Faça. Dê sempre o seu melhor. Porque isso vai voltar. O Matheus está trocando ali a bateria da câmera. E aí, pessoal, estão gostando? Estava aqui concentrado na filmagem. Então, aqui é o Instagram, aqui é o YouTube. Estamos gravando aqui esse conteúdo para você. Estou gravando, estou aqui com a minha equipe maravilhosa que está me ajudando muito. Que felicidade vocês aqui, entrando muitas pessoas. Obrigado, Nessa. Adriana. Obrigado, que bom que vocês estão vendo. Muito bom ter vocês aqui. Tayana. Que legal, gente. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, acompanhando. Feliz demais. Eu vou dar 200% de mim aqui hoje para vocês, com muito amor. Vou dar o meu melhor aqui. Quero ajudar todo mundo transformado. Vamos quebrar tudo. O mundo é nosso. Só coisa boa, coisa positiva, dinheiro para todo mundo, muita prosperidade, tudo de melhor, porque é o que a gente merece. Uma vida e vida em abundância. A gente está aqui nesse mundo somente por um motivo. Vida e vida em abundância. O que é abundância? É muito de tudo. Não é só muito de uma coisa, não. É muito de tudo. Muito dinheiro, muito amor, muita felicidade. Muito de tudo que existe de melhor. Muita amizade, família. A gente merece tudo nesse universo. Então, Matheus, podem mandar as perguntas. Fala um pouco de como quebrar os padrões. Legal, Nessa. Rafaela, oi, obrigado. Muito legal, gente. Muito bom. Olha, de Portugal, fantástico. Gente, muito bom ter vocês aqui. Eu vou falar sobre a quebra de padrões. Eu já comecei a falar, tem ações sim. Então eu vou focar nisso, tá? Eu dei o exemplo. Eu vou continuar com a história dessa pessoa que mudou. Eu vou ser até bem específica para você entender. Presta atenção na história dessa pessoa
para vocês verem o que ela fez para mudar, tá? Então, assim, de uma vida muito difícil. Então, eu vou voltar aqui pro vídeo e escuta o que eu vou falar agora, tá? Pedro, muito bom ter vocês, gente. Tem ações. Então, presta atenção. A gente consegue transformar a nossa realidade, nós temos o poder. Então, eu vou acelerar aqui com essa história, para vocês entenderem. Essa pessoa tinha muita dificuldade, só que ela amaldiçoava a vida dela sem querer, só falando sobre dificuldades. Gente, percebe o que vocês estão comunicando. O que você está falando. Você fala de dificuldade? Você fala de dívida? Você fala de problemas? O que você assiste? O que você lê? O que você escuta? O que você está recebendo? Você está filtrando o que chega até você? Você está percebendo o que você está falando? Então, essa pessoa vivia em muita dificuldade em várias áreas, principalmente financeira. Então, eu comecei a falar para ela, olha, muda suas palavras. Para de falar coisa negativa. Para de contar histórias negativas. Segura e começa a falar coisas positivas. Você vai continuar trabalhando. Para ela foi um desafio grande, eu vi. Foi um desafio grande porque você mudar padrões, você mudar conceitos que estão muito enraizados, não é fácil. Então, a primeira coisa é ter consciência do que você está comunicando. Qual é a sua comunicação? Como que é a sua postura? Você se faz de coitadinha? Você se faz de vítima? Essa pessoa, ela se fazia de vítima o tempo todo. Porque ela foi a pessoa que mais sofreu no mundo. Que ela sofreu, ela aconteceu. Gente, para estar vivo, encarnado aqui nesse planeta, nesse momento, todo mundo sofreu, todo mundo passou por muita coisa. Para começar. Não existe quem sofreu mais, quem sofreu menos. Isso não existe. Isso não é desculpa para a pessoa viver a vida inteira ali criando a mesma realidade. Isso não é desculpa. Você pode decidir mudar agora a sua vida, mudar essa vibe, essa vibração, começando a prestar atenção no que você tem comunicado. Faz aí uma reflexão. O que eu tenho comunicado? O que eu tenho falado? Quais são os pensamentos frequentes? Pensa um pouco. Então, a partir disso, você vai começar a falar o contrário. Lucas, mas eu tô na dívida mesmo. Se você continuar focando para dívida, para escassez, para problema, você vai atrair mais problema. Vai continuar atraindo cada vez mais. Você vai ter que olhar para as coisas boas, você vai ter que olhar para outras coisas. O que você tem? Você tem saúde, você tem uma família, você vai focar no que você tem, vai começar a agradecer, colocar muita gratidão no que você já tem. É um desafio. Parar de reclamar, isso é o principal, é um vício que as pessoas elas têm. Então, vai ser um desafio muito grande parar de reclamar, parar de jogar essa energia negativa, a não ser que você queira continuar onde você está. Se você quer realmente colher os frutos de uma vida mais próspera, de uma vida abundante, de uma vida melhor, você vai ter que começar pela sua comunicação, pelas suas palavras. Falar coisas positivas. Então, eu comecei ajudando essa pessoa dessa forma, falando coisas positivas, falando, oh, você é rica, profetizando, para de falar coisas negativas, a gente tem uma energia muito grande. Então, ela começou a fazer isso, começou a trabalhar muito focada e sem reclamar. Só de você não reclamar, você já vai parar de produzir uma contracorrente. Porque se você está ali, se você está lá trabalhando, está se matando, mas você está ao mesmo tempo reclamando. Então, tudo que você está se esforçando, você está anulando com as suas ações. Então, você começa a agradecer, obrigado pelo meu trabalho, começa a dar o seu melhor, começa a dar toda a energia, dar o melhor que você tem ali. E começa a pensar, a se visualizar como se você já tivesse, você quer algo, ter metas, ter objetivos, ter sonhos, voltar a sonhar e acreditar e começar a colocar energia ali. As afirmações positivas,
é algo que faz toda a diferença. Nos Estados Unidos tem uma pessoa muito famosa, que é a Louise Hay, e ela tem um trabalho fantástico com as afirmações positivas, que é você falar coisas positivas. Eu sou maravilhoso, eu sou próspero, e sentir a energia das palavras. Porque eu entendo, a maioria das pessoas, elas foram acostumadas com xingamentos, ou não foram acostumadas com elogio. Isso é comum, gente. É mais comum do que a gente imagina. A não serem validadas. Então, isso é muito comum. Isso não é raro de acontecer. Ou de pais, primeiro porque a maioria dos pais não receberam isso na infância deles. Não aprenderam a fortalecer a autoestima da criança, para começar. Então, isso também não é desculpa para continuar naquilo. Então, a gente mesmo começa a colocar essa nova programação na nossa cabeça, sem culpar os outros. Eita. Pausado. Como que quebra o patrão? Baixa a conexão. Pausou aí? Na Instagram. Sim. Alguém tá baixando alguma coisa? Você queria um monte? O vídeo ao vivo pausado também. Eu acho que eu vou ficar só no Instagram, vou encerrar a transmissão. Mas salva ela, que eu fiz uma miniatura aqui. Tá, tristeza que deixa esse stream parar.